a minha primeira preparação, vamos dizer assim, foi dentro de casa. A minha preparação, ela começou com a educação que meu pai e minha mãe me deu, né? Então, quando eu comecei na música, eu não tinha ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu não tinha ideia das coisas que eu ia passar, das coisas que eu ia ter que enfrentar. E eu vou te falar que eu fui muito, assim, abençoado com a educação que meus pais me deram, porque no decorrer desse caminho, eu tinha tudo para poder... A gente fala lá em Minas, né? Viajar na maionese, né? Que é você se deslumbrar, você tirar o pé do chão e, enfim, né? E achar que você é a última bolacha do pacote, E é muito né? fácil cair nisso, né, É muito cara? É fácil. muito fácil cair É nisso. muito fácil. E graças a Deus a educação que meu pai me deu nunca me deixou assim tirar os pés do chão. Eu costumo dizer que meu pé tá abaixo do concreto, sabe? Isso às vezes até atrapalha um pouco, sabe? Até atrapalha um pouco. Mas eu prefiro que seja, sabe assim? Prefiro que seja assim. Eu acho melhor que seja assim. Então, assim, a minha preparação, a minha única preparação para pro que tinha, pro que ia acontecer a partir dos meus 23 anos, foi a educação dos meus pais. E, lógico, as coisas que eu também consegui e tive de experiência lá atrás, né? Então, para poder te contar um pouco sobre esse curso preparatório, eu tenho que voltar lá nos meus 14 anos. Né? Na verdade, nos meus 10 anos. A música entrou na minha vida através da igreja católica, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, de Patrocínio, uma cidade pequena. E lá a gente sempre teve costume, né? De ir à igreja todos os domingos, né? Aquela coisa. E certa vez eu fui convidado para ser coroinha da paróquia. Eu já fui também. Então aí eu fui por um tempo coroinha, só que do lado ali tinha o coral da igreja, né? E o coral da igreja sempre me chamava muita atenção, porque tinha muitas crianças, um no teclado, um no violão, e eu achava sempre muito bonito e quis participar também. Comecei nos ensaios da paróquia do coral, e ali eu percebi que eu tinha uma aptidão, sabe? Assim, que eu gosto muito disso. E eu quero aprender a tocar violão, eu quero aprender a tocar. E aí ali acendeu aquela Já chama. novo, assim, né, cara? Novo, bem novo. Ali acendeu aquela chama musical. E também tive uma grande referência, que foi o meu pai, ele é locutor de rádio. Então, o rádio, ele foi muito presente na minha vida, né? Eu cresci dentro do rádio, escutando todos os tipos de músicas possíveis e, vamos dizer assim, sempre pegando essa influência musical do meu pai, né? Daí, entrei no coral da igreja, comecei a querer fazer algumas aulas de violão, fiz aula de canto e tal, e quis levar isso pra frente. Com idade de 12, 13 anos, eu já estava fazendo barzinho ali na cidade, pizzaria. Caraca. Às vezes fazia um showzinho acústico com mais um carinho no violão. A Já troco de... sertanejo, já. Não, na verdade, nessa época eu tocava de tudo um pouco, assim. Era um pouco sertanejo, era um pouco MPB, Tá. música internacional e tal, porque o público é bem diverso, né, Tá. nesses lugares. Então, a única boate que tem lá na minha cidade, eu sempre fazia, todo final de semana, abria showzinho. Então, eu fui criando casca, né? Sim. Assim, me apresentando pro público. Depois disso, com idade de 13 anos, eu comecei a trabalhar como office boy. 12 para 13 anos como office boy numa empresa de audiovisual, empresa de... Como é que fala? Plotter, sabe? Quando Tá. você... Tipo adesivamento. designer, tipo de Adesivamento, Tá. aí mexe lá em CorelDRAW, não sei o que, Sim, essas sim. coisas, E aí, no tempo que eu não tava fazendo as cobranças, de bike e tal, eu tava aprendendo CorelDRAW com os meninos que trabalham internamente. Nessa época você imaginava que você ia ser cantor? Não, você não Não. pensava? Não, eu levava a música como um hobby. Ah, tá. Eu Não amava era a música. uma ambição ainda ser cantor. Não era uma Tá. ambição ser cantor, assim, ser cantor famoso e tal. E aí, eu comecei a aprender o CorelDRAW, fiquei lá trabalhando nessa empresa uns 2 anos, até os meus quase 15 anos trabalhando lá. Daí, depois disso, até os 14... Aí, com 14 anos, depois que eu tinha pegado as manhas do CorelDRAW e tudo, eu falei, cara, eu vou começar a criar folders e criar logomarcas e tal para empresas e pessoas e tal. Beleza, assim foi. Comecei a pegar muita manha ali do Corel, do Illustrator e tal. Começou a chegar alguns serviços e na época tinha um Orkut.
Sim. Na época do Orkut, teve um certo momento do Orkut que eles liberaram mensagem de imagem por scrap. Tá. Lembra disso? Você é muito novo, né? 26, né? Eu lembro do Orkut. Mas eles começaram a liberar você mandar imagens por mensagem. Tá. E aí o que aconteceu? Eu fazia, por exemplo, folder de festa. Como eu tinha uns 8 perfis lotados lá na cidade, no Orkut tinha um limite. Sim. Eu acho que é 1000 amigos, um negócio assim. Aí você criava Aí eu tinha 8. aham. E aí eu tinha uns 8. Aí, perfil 1, perfil 2, não sei o quê. Aí eu comecei a cobrar desses caras para poder enviar as mensagens de imagem que eu criava das festas e tal. Então esses caras começaram... Tinha uma veia empreendedora ali, de certa forma. Sempre tive. Você já foi, tipo assim... Isso era por necessidade? Era por necessidade, porque eu não queria viver com o dinheiro que meu pai podia me fornecer, entendeu? Entendi. Então foi por isso, na verdade, que com 12 anos ali eu procurei meu primeiro emprego, né, Leandro? Que era um amigo do meu pai que era dono desse negócio de adesivamento. E eu fui lá, cara, e a coragem. Falei, cara, põe eu pra trabalhar e tal. Comecei a trabalhar meio período e tudo. Pô, que legal. Enfim, aí começou a bombar tanto esse negócio da criação e dos envios de scrap e tudo, que eu aluguei uma salinha comercial com 14 anos na galeria lá da cidade. Véio. Aí eu contratei 2 amigos, meu e do meu irmão, o Thiago e o William, para trabalhar 3 computadores, porque a demanda estava grande, começou a vir loja de roupa para eu criar e mandar recado. Daí a Oi lançou uma promoção de mandar mensagem limitada. E aí, como meu pai tava lá dentro da rádio, eles tinham muito contato de gente da cidade inteira. Comecei a cobrar para mandar mensagem de texto. Galera, festa, não sei o que, sexta-feira, não sei o que lá, não sei o que lá. Comecei a cobrar dos caras por isso também. E aí essa empresa chamava Inove, que é um nome nada inovador, né? E na época eu achava que era, caramba, era o I9. Eu falei, nossa, essa ideia, cara, que isso. Aí, e dentro dessa... E dentro dessa Inove tinha alguns braços. O Divulga Web, que era esse negócio de mandar recado, não sei o que lá. Tinha o Feirão Classificados, que era um classificado da cidade. Então eu enchia de patrocinador ali dentro. E era eu mesmo que saía pra rua para procurar os patrocínios e tudo mais. E tinha a Glam Magazine, que era uma revistinha petitinha, assim, que falava de moda, beleza, mais pro público feminino. E aí eu colocava uma moça da cidade para poder estar na capa todo mês. Cada edição. Caraca, então você criou um ecossistema já. Exato, eu diagramava essas coisas tudo. Tinha um rapaz, o Thales, para poder me ajudar, porque era muita função, né? O classificado era semanal, então assim... E você já não ia mais nem pra escola, então? Ia pra escola normal, velho. Ia pra escola, só que eu sempre fui horrível na escola, né? Tipo assim, eu sempre fui o cara das notas bem na média, assim, às vezes, se tem número, então... Pô, e muitas vezes isso hoje a gente enxerga que, para a maioria hoje das pessoas na cultura que a gente vive, isso é a métrica para dizer se vai dar certo na vida ou não, né? Ah, você vai bem na escola? Nossa, isso é totalmente arcaico, sacou? né, cara? E nós só como que... Isso hoje eu olho pra trás e falo, cara, eu jurava que eu não ia ser nada. Porque, cara, eu jurava que eu não ia ser nada, porque eu me sentia um lixo, velho. Por causa das notas da escola. Minhas notas eram tudo ruim, meu pai tava sempre lá na escola, porque eu era muito bagunceiro. As professoras às vezes falavam assim, nossa, chegava lá... chamava meu pai pra poder sentar lá, porque eu tinha feito alguma bagunça, alguma coisa assim. Aí era mesmo papo. O Lucas é muito carismático. Todo mundo gosta dele, mas... Esse mais arrebenta. Ele não usa a inteligência para as coisas certas e não sei o que lá, aquela coisa. Então, eu tinha assim que, caramba, velho, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E eu acho que isso ainda tem que mudar muito, sabe? Assim, no nosso país. Eu acho que o sistema de ensino tem muito a mudar ainda. Eu lembro que, cara, eu passei por muitas coisas assim, nesse parecido com a escola, assim, também nunca fui um aluno exemplar comportamentalmente falando, assim, né? Nunca tive os melhores comportamentos. Minha mãe tava sempre lá também, ela já tava desiludida comigo na escola e tal. E aí sempre era esse mesmo passo, a professora, não sei o quê, o cara legal, blá, mas, né? Faz tal. E aí, cara, a reclamação dos professores é que eu falava muito. Tipo assim, não, tem que ficar quieto, tá falando demais, fala demais. Pois é. E aí hoje eu olho pra trás e penso assim, cara, ainda bem que eu não dei ouvidos pra isso. Porque imagina se hoje eu fosse uma pessoa quieta fazendo um podcast, pô. Sacou? Me dá certo. Então, às vezes, eu acho que na escola, assim, cara, você é podado muito do seu potencial ali. Exatamente. Sacou? O cara é bom em alguma coisa. Se você não é bom naquela matéria ali,
você não vai ter futuro, Sacou. entendeu? E pode ser que a minha aptidão não seja aquilo, Não cara. seja aquilo. Entende? E na grande maioria das vezes não é. Porque Não é, exato, exatamente. Então, isso na época de escola foi bem complicado, mas eu contornava a situação.